Já coloca para gravar, senão eu tenho que parar aqui meu compartilhamento. Botei aqui já. Maravilha, obrigada. Aula 2, potencial de ação. Então, esse slide aqui, esse arquivo vale para a aula de hoje, da semana que vem, tá? Então, é uma aula que tem bastante informação. Tá compartilhado, né? Sim. Então, tá bom. E a gente vai... Nós vamos começar a ver, então, de fato, como começa a comunicação neuronal, sinalização. Existem duas formas de sinalização entre os neurônios. A gente vai ver em que parte do neurônio como isso funciona. Por isso que na semana passada eu comecei só dando essa geralzona aí de neurônio, e a gente vai ver como isso funciona pensando aqui no neurônio, tá? Então, a comunicação entre os neurônios, ela pode ser uma sinalização elétrica e sinalização química, tá bem? Hoje, e a aula da semana que vem, a gente só vai falar de sinalização elétrica, tá bem? Química vai ficar para depois, é a outra aula de sinalização. Característica da sinalização elétrica. Ela se dá, o nome já diz, por corrente elétrica, então é uma eletricidade, que é o que eu vou ensinar e vocês vão aprender na aula de hoje, de onde vem essa eletricidade. E isto faz com que seja uma comunicação extremamente rápida e, portanto, atinja longas distâncias. Por que rápida? É que nem tomada, você liga na tomada e já acende, você aperta um botão, a luz acende, não é algo que você aperta o botão e fica esperando, não, eletricidade é uma coisa muito rápida, tá? Bem diferente da química, que é um processo lento e a gente vai entender, tá? Então, hoje vamos entender de onde vem esta eletricidade. Partimos do ponto que já falamos na aula passada, sabemos que os neurônios são células excitáveis, que é o que mesmo? Que é o básico. O que é mesmo, hein? Elas podem ser estimuladas. Isso, são células que são elétricas. Precisam de estímulos. Ops. Precisam de estímulos. Por que elas precisam de estímulos? Para que elas gerem um potencial elétrico, que é a forma de comunicação. Sem isto, não tem isto. Tá? Então, nós vamos sempre partir do ponto que chegue um estímulo e que esse potencial elétrico seja gerado, portanto, seja conduzido, tá bem? Falamos que neurônio não é a única célula que tem essa característica, essa capacidade, células musculares também, mas não é agora que a gente vai ver isso, agora a gente só está falando de neurônio, tá? Então, vamos começar a entender de onde vem essa eletricidade, tá? Aqui comigo, para a gente começar a pensar junto e entender. Raramente vocês vão ver textos assim na minha aula, ou parte de textos, mas é para que justamente a gente entenda, tá? As palavras-chave para esse entendimento eu já destaquei, mas vamos lá. Os sinais elétricos, né? Da onde vem essa sinalização? São todos esses sinais produzidos por variações transitórias. Então, a sinalização elétrica não é algo estático, que chega e fica, não. Tem que ser algo que haja um processo, uma modificação do fluxo de corrente iônica. Corrente iônica. Para dentro e para fora. Então, essa variação transitória é de uma corrente iônica dentro e fora de um lugar, que vai gerar um potencial elétrico. Onde? Nas faces da membrana celular. Putz, vamos então detalhar melhor. Eu tenho a membrana do neurônio, ok.
Na membrana do neurônio, dentro e fora, o que delimita dentro e fora, eu vou ter uma passagem de íons, dentro, dentro e fora, que vai gerar uma corrente elétrica. Simples assim. Dentro e fora, dentro e fora. Essa passagem vai gerar uma corrente elétrica. A questão é, o que vai ficar passando de dentro para fora são íons. E o que são íons? Olha lá. Quem me dá exemplo? Íons. É uma célula que perdeu elétrons ou ganhou? Perdeu o que ganhou, muito bom. Então, são carregados eletricamente, muito bom. Exemplos. É um elemento que perdeu ou ganhou, muito bom. Quem? Exemplos de íons. L É menos, Na mais. Isso. Então, o Na, que é fundamental na nossa história, é o sódio. Muito bom. Quem mais? Potássio. Muito bom. Esses dois aqui são os nossos atores principais na nossa aula de hoje. Sódio e potássio. Boa. Quem mais? Pode ser cálcio, né? Ferro. Ferro, que pode ser 2 mais ou 3 mais. A gente tem este carinha aqui tão importante. Cloro, tá? São eles. A passagem deles dentro e fora, dentro e fora, dentro e fora. Aonde? Da membrana gera uma corrente elétrica, porque eles são íons, são carregados eletricamente. É isto. E tão somente isto. O que nós temos que entender na aula de hoje, em primeiro lugar, como é que a membrana se comporta com a passagem deles e como é a passagem, de que íons, de que maneira, tá bem? Para começar a nossa história, eu preciso relembrar da membrana, porque é através das faces da membrana que eles vão passar. Isto é fundamental, os tipos de transporte. Então, a gente tem aqui um teco de uma célula com a famosa membrana plasmática. O que vocês lembram de membrana plasmática lá da escola? Assim, quando fala em membrana, o que vem à cabeça de vocês? Quase como um mantra. Parede. Hã? Parede. Que mais? Fosfolipídios e permeabilidade seletiva. Ai, que lindo, adoro isso. Exatamente. É isso que eu precisava. Quem que falou isso? Que eu não vejo quem falou. A Natália, professora. Exatamente. Isso fica como um mantra na nossa vida. Às vezes a gente não sabe nem porquê, mas a gente fala, lembra. Então, olha lá. Uma bicamada fosfolipídica. Então, está mostrando, olha lá. Cortamos a membrana. Uma camada, outra camada do que? Proteínas e muita gordura. Fantástico. Então, a famosa bicamada. Fantástico. Que mais? Por ela ser assim, desta característica, ela permite que algumas coisas passem e outras não. Daí que vem o termo permeabilidade seletiva. Tá? A famosa permeabilidade seletiva. E com o neurônio não vai ser diferente, mas a gente tem só uma coisinha assim que aí nos ajuda. Quem? Na membrana, a gente tem essas estruturas, que são os canais iônicos. Proteínas que permitem a passagem destes íons, né? Se é um canal iônico, é para os íons passarem. Muito bom. Tá? Ótimo. Então, a gente já deu uma relembrada na membrana. A gente vai ver, então, como é que esses íons vão se comportar, como é que eles vão passar. Bom, vamos só relembrar os tipos de transporte, porque eu vou precisar destas informações. Por isso que eu vou fazer uma parada aqui importante, tá? Estão vendo a animaçãozinha dessa figura? Sim. Isso é um tipo de transporte, né? Um movimento. Qual é a característica principal desse movimento? Ele passa do meio de maior para menor
Concentração. Isso. E Muito não bom. gasta energia. Isso. A célula está lá de buenas, porque essa substância vai do meio mais para o menos, como vocês podem ver. Então, amarelinho, membrana, essa substância está entrando ali, a célula permitindo, e a substância está indo seguindo o seu gradiente de concentração. Lembrando que gradiente, e a gente vai ver muito este termo, e muito, principalmente semestre que vem, na fisiologia, pode ser que vocês tenham comigo, né? Vai depender aí de como as turmas vão ser, também do fisiologia. Gradiente quer dizer, é sinônimo de diferença, tá? Então, ele segue essa diferença, ele vai do mais para o menos. Então, para a célula, ela tá de boa, ela não se importa nada sem gasto de energia. Aí a gente tem estas outra situação. Só relembrando aqui, por que não tem gasto de energia? Porque estas substâncias, como elas estão do meio mais concentrado para o menos, a célula, a membrana, ela não tem nenhum esforço para ter que permitir a passagem disso. Eu vou pela força destas substâncias que estão sendo transportadas, tá? E aí, como eu sempre falo, meu exemplo, né, a minha ajuda didática aqui para vocês é metrô. De manhã, 7 da manhã, Sé. Não deixa muito de metrô na vida. Aí você chega lá na Sé, você está dentro do vagão, e aí fala lá, favor descer pelo lado esquerdo do vagão. Você chegou, abre a porta, todo mundo vai embora. É isto. Abriu a porta ali, ó, todo mundo indo embora. Tranquilo, vai? Tranquilo, só que não, né? Mas vai todo mundo de boa lá. Muito bom. Aqui, difusão facilitada. E aí? É do maior para o menor também. Do mais concentrado, quem fez esse esqueminha, faltou. Tinha que fazer mais coisinhas assim, ó. Certo? Então, vai do mais para o menos. Só que esta substância que está sendo transportada, a bolinha vermelha, ela não consegue ir sozinha. Ela precisa de uma proteína transportadora, chamada permease. Ela ajuda neste transporte. Mas como está seguindo o gradiente de concentração, para a célula também de boa, né? É como se chegasse lá no metrô, na Sé, vai abrir a porta, só que parou super longe da plataforma, ficou um vão, aí fica lá um tiozinho ajudando as pessoas, um a um, ó, tá lá. Mas vai seguindo o gradiente de concentração, do mais para o menos, tá lá. Muito bom, sem gasto de energia. Aí temos esta parada aqui. O que está acontecendo aqui? Ah, é bomba de... acabou de falar. Sódio e potássio. Isso. Bomba de sódio e potássio. Muito bom. O que ela faz? Qual é o princípio da bomba de sódio e potássio? Ela movimenta esses dois íons, o sódio e o potássio, de onde para onde? Peguem aí uma corzinha aí. Eu acho que o potássio, ele tem que entrar... Aliás, o sódio tem que entrar, aí o potássio tem que sair, aí faz o reverso. Na realidade é o contrário, mas tudo bem. O importante é que, se você pegar uma corzinha aí, o que está acontecendo? Elas estão indo de onde para onde? Do meio também. Do meio? Ó, vê o vermelhinho, ele foi de onde para onde? Do menos Foi do concentrado menos da corzinha concentrado dele pro para o mais mais concentrado da Do corzinha dele. menos para o mais. Aí você olha o azul também, do menos para o mais. Então, ele está indo contra o gradiente de concentração. Ele sozinho jamais conseguiria fazer isso. Eu tenho alguém que o faça, né? Eu tenho lá um transportador, certo? E aí ele tá lá fazendo isso aí, ó. Tá pondo em sentido contrário, ou seja, contra o gradiente de concentração. Há gasto energético para isso. Consigo colocar lá dentro? Consigo, mas com gasto de energia importante.
A gente vai ver, né? E vocês já deram um exemplo certinho, bomba de sódio e potássio, que na maioria das vezes a gente aprende na escola, sem muito bem saber por que que a gente aprende, né? Ah, ela faz isso. Por que que ela faz isso? Alguém sabe? Né? Então, espero mostrar uma das ações mais importantes da bomba de sódio e potássio hoje. Então, cara, se não fosse a bomba de sódio e potássio, já era, que eu vou mostrar hoje, totalmente contra o gradiente de concentração, e a bomba faz isso, e para a célula há um gasto energético importante, por isso que está mostrando aqui o verdinho, porque está quebrando o ATP em ADP, gasto energético. Lá no nosso bom exemplo do metrô, é como se você estivesse na plataforma, você é o mais desavisado do universo e você quer entrar no vagão quando você está do lado errado, todo mundo está saindo, né? Você consegue entrar? Até consegue, mas, cara, você vai chegar lá amassado, com o risco de perder a bolsa, a sacola, puxar cabelo, vão te xingar, vai ser aquela coisa, né? Mas vai ser uma missão, tá bem? Bora lá, né? Então, aqui fica aí esse resuminho basicão de transporte passivo e ativo, sempre lembrando, passivo não há gasto de energia, porque segue um gradiente de concentração, e o ativo, ele está indo contra o gradiente de concentração. Muito bom. Por que é que eu falei isto? Porque no neurônio, a gente vai ver que essa substância, se eu estou atravessando a membrana, eu tenho que pensar nesses fatores. Quais? Óbvio, a concentração desta substância, no caso o íon, portanto, eu vou olhar o gradiente de concentração e eu vou olhar também quem? O gradiente eletroquímico. O que é o gradiente eletroquímico? Aqui eu vejo quantidade, concentração. Aqui eu tenho que olhar o caráter elétrico da substância que eu vou transportar. Então, nós falamos lá, olha, é o potássio, é o sódio, aqui é o cloro. Eu tenho que olhar isto aqui. Certo? Porque a carga elétrica vai impor um movimento diferente, e eu vou mostrar por quê, tá? Então, aqui, ó, força aqui comigo, hein? Foco aqui, ó. Este primeiro quadrinho aqui, eu tô mostrando para vocês movimento de concentração, quantidade. Aqui, o movimento de acordo com a eletricidade, tá? Vou fazer um esqueminha para os dois, para ficar mais fácil. Ó, a história é assim, acreditem em mim no que eu vou falar, tá bom? Dentro do neurônio, ele é negativo, tá? É assim, por quê? Curiosidade, tem muita proteína, e proteína tem um caráter elétrico negativo, proteína é negativa, então torna o ambiente extremamente negativo. Muito bom. E fora, positivo. Positivo, 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 tá? Tudo bem? No neurônio, a gente tem mais potássio dentro, por isso que é um K grandão e aqui é um Kzinho. Por sua vez, a gente tem sódio grandão e um sódio piquitico aqui, tá? Tudo bem? Entenderam o esquema? Maravilha. Agora aqui comigo, hein? Vou fazer numa corzinha boa aqui, um azul escurão. Olhando o gradiente de concentração, o que o potássio tende a fazer? Esquece a carga elétrica. Ele sai? Isso, olha lá, tá lá seta já, ele tende a sair. Por quê? Ele está em maior concentração dentro do que fora, então vai todo mundo para fora. Boa. E o sódio? Ele entra. Ele entra, porque ele está em maior concentração fora do que
dentro. Então, ó, o potássio tende a sair e o sódio tende a entrar. Muito bom. Vou mudar de cor aqui, hein? Aqui. Agora vamos olhar isto aqui, hein? Caráter elétrico. Carga positiva, negativa atrai quem? Negativo atrai quem? O positivo. Positivo. Negativo atrai positivo e vice-versa. Positivo atrai negativo. Iguais repele, né? Então, negativo atrai positivo. Pilha, polos diferentes, tá bom? Se dentro do neurônio é negativo, o que tende a acontecer, gente? Ele atrai o positivo. Tudo que é positivo. Muito bom. Até aqui tudo bem, gente? Sim? Eu sei que o ambiente é propício para ficar deitado. Não fiquem deitados, sentadinhos para não dormir. Daqui a pouco vocês deitam, babam e durmam. Força aqui comigo. Se é negativo dentro do neurônio, ele tende a puxar lá para dentro tudo que é positivo. Bora lá. Este potássio tende a fazer o quê? Esse mundo de potássio. O que ele vai fazer? Vai entrar. Ele já está lá dentro. O que ele faz? Ele vai atrair. Isso, mas em termos de movimento, o que vai fazer esse potássio? Ele já está lá, ele vai sair, o que ele vai fazer? Mas então, os dois não têm a mesma carga positiva? Os dois quem, você fala? O sódio e o potássio ali dentro? Sei. Eles não vão se repelir? Entre eles, mas e aqui dentro, que é super negativo? Eu estou falando o potássio em relação ao ambiente. Ele vai entrar? Ele vai ficar aqui dentro, ele já está lá. Vai Ele tentar vai se ficar. equilibrar com as cargas negativas? Ele vai ficar aqui dentro, ele não vai se movimentar. Este pouquinho de potássio vai fazer o quê? Vai tentar entrar também? Vai tentar entrar. Este mundo de sódio vai fazer o quê? Vai sair. Não, ele vai tentar entrar, né? Vai tentar entrar. Ó. Este tiquinho de sódio vai fazer o quê? Entrar também. Entrar. Então, olhando o gradiente elétrico, esse mundão de sódio e esse tantão de potássio que está lá, todo mundo vai ficar onde? Dentro. Aqui no meu esquema agora, vamos fazer dessa cor aqui do roxinho. O sódio vai tentar entrar. Este mundo de potássio fica. Este tiquinho de potássio fica. Aí estamos diante de um problema, hein? Porque desta maneira, todo mundo vai querer ficar onde no neurônio? Dentro. Sim ou não? Sim. Olhando a carga elétrica, todo mundo vai ficar dentro. E aí estamos diante de um problemão. Como é que a gente resolve esta parada? Com a bomba de sódio e potássio que tira? Com a bomba de sódio e potássio. Exatamente. Então, quem resolve isso é a bomba, ou nome, bomba de sódio e potássio, porque ela consegue bombear estes íons, especialmente ali o sódio, o sódio vai entrar, a bomba vai tirar. O sódio vai entrar, ela vai o quê? Tirar, exatamente. Então, é a bomba de sódio e potássio, que é uma proteína encontrada na membrana da célula, que estabelece a concentração destes íons. E aí a gente vê exatamente isso. Por isso que a gente aprende. Diga. Pode voltar rapidinho no outro slide? Esse aqui? Aham. Me surgiu uma dúvida, que eu acho que eu deveria ter tirado o IBCH, mas tudo bem. O Na... por ele ser positivo, por que no gradiente de concentração ele entra na célula, enquanto o K, que também é positivo, sai?
Porque a minha dúvida é, lá dentro é negativo e o sódio entra sendo que ele é positivo, Então, mas o pelo K sai gradiente exatamente por ser positivo. Pelo gradiente de concentração, então a gente tem que olhar as duas coisas juntas. Pelo gradiente de concentração, os dois, o sódio tende a entrar e o potássio a sair. Mas a gente não pode olhar isoladamente. Se fosse só concentração, seria assim. Mas a gente tem que olhar quem? A carga elétrica. E aí, quando a gente olha a carga elétrica, os dois tendem a ficar lá dentro. Entendeu? Acho que sim. E aí, não dá para os dois ficarem lá dentro do neurônio. Quem é que vai resolver isso para estabelecer concentrações diferentes dentro e fora do neurônio? A bomba de sódio e potássio, para que não fique sódio e potássio em grandes quantidades dentro do neurônio. Não sei se foi exatamente isso que você perguntou. É o que eu tinha entendido, em termos de concentração e carga. Não, acho que eu entendi. Obrigada. Tá? Se não conseguiu, depois você me chama, tá? Tá bom. Então, a bomba de sódio e potássio, o que ela vai fazer? Ela trabalha contra o gradiente de concentração para que estes íons não fiquem lá dentro. Então, ela vai tirando o sódio e pondo o potássio. De que maneira? Contra o gradiente de concentração. Obviamente, vai ter gasto energético. Isso é um exemplo clássico da vida de transporte ativo, é o que a gente sempre aprende na escola e leva para a vida. Transporte ativo, bomba de sódio e potássio. Tá? E a gente vê exatamente isso, tá? Nós temos aqui a membrana, a proteína, né, que vai fazer esse transporte aí, a bomba, e à medida que ela abre lá dentro, para ela soltar 2 potássios, ela pega 3 sódios, fecha, e aí vai no lado de fora e abre. Soltou 3 sódios, no momento que ela solta 3 sódios, ela já pega 2 potássios. Vem aqui e solta 2 potássios e já pegou 3 sódios. E vai fazendo isso, sim, a vida inteira. Tá? Esta é a função, só que para isso ela vai quebrando ATP, gastando energia da célula. Mitocôndria lá, tudo isso, gastando bastante energia. Tudo bem? Ó, isso aqui. Dentro e fora. Então, veja que à medida que eu coloco os 2 potássios para dentro do neurônio, eu estou arrastando 3 sódios, sempre nessa relação, 3 para 2, 3 para 2. Vou tirando mais o sódio lá para fora. Tá bem aqui? Isso tá claro? Sim. Bom. Aí um cara lá, um dia, foi e falou, bom, desta maneira, no neurônio, a bomba de sódio e potássio funcionando, tá? Ela aqui funcionando, eu vou registrar o potencial de membrana, eu vou ver se tem aqui eletricidade no neurônio. Como neurônio negativo dentro, positivo fora, potássio em maior quantidade dentro, sódio em maior quantidade, a bomba lá trabalhando, e aí ele viu que o potencial de membrana é de menos 90 milivolts. Então, a gente tem bastante informação aqui. Primeiro lugar, o que é o potencial de membrana? É o registro de uma atividade elétrica na membrana. Então, é valor. Potencial de membrana é o valor. Qual é o valor do potencial de membrana de um neurônio que está o quê? Nessas condições que eu descrevi, com a bomba de sódio trabalhando para manter isso. Menos 90. O que significa um potencial de membrana menos 90 milivolts? Significa que o neurônio está em repouso. O que significa um potencial em repouso? Qual é o significado? Que ele tá neutro? É neutro em que sentido? Não sei.
Assim, De neutro, equilibrado, que ele está em equilíbrio? ele está em equilíbrio. Neutro nesse sentido equilibrado, sim. Mas ele está lá, ele transmite informação elétrica? Ele está propagando alguma informação? Não. Não. Por isso que a gente fala que ele está em repouso. Ele não transmite informação elétrica alguma. Então, um neurônio em repouso, com este valor menos 90, ele não está transmitindo informação elétrica alguma. Ele está à espera do quê? Do estímulo? De um estímulo. Porque somente com o estímulo vai acontecer o quê? Ele vai gerar o quê? A excitação da célula, a corrente elétrica. Exatamente. Exatamente. Então, de novo, hein? De novo. Aqui comigo. Se eu sei que foi estabelecido este gradiente elétrico, como bomba de sódio e potássio, negativo dentro, positivo fora, certo? Alguém foi lá e registrou essa atividade elétrica, tá menos 90, o neurônio está em repouso, ele está lá procurando, à espera do quê? De um estímulo para responder a esse estímulo como propagando eletricidade, ele ter um potencial elétrico. Tirem da cabeça de vocês que um neurônio em repouso é um neurônio, tipo assim, a gente dormindo, a gente descansando, nada a ver. Agora que a gente em atividade, nós temos neurônio em repouso. Neurônio em repouso é um neurônio que está esperando um estímulo. Apenas, então, somente isso. Tá bem? Tá claro isso? E sem estímulo, o que acontece, Pro? Se não tem estímulo, a informação não existe informação elétrica nenhuma propagando, não há comunicação entre os neurônios. Aquela informação X que deveria passar, não está passando. Tá? Tudo bem? Entendi, Pro, obrigada. Tudo sim, Pro. Tina. Dúvida até aqui? Então, ó, depois quem quiser dar uma olhadinha, esse é um videozinho bem curtinho, acho que não tem nem, sei lá, 3, 4 minutos, super didático, e embora esteja em inglês, se eu não me engano ele tem lá a legendinha, mas é um inglês bem fácil, assim, muito didático, tá? Então vale a pena depois vocês entrarem, pegarem lá o acessar e pegar, né, assistir esse videozinho aí, tá? Bom, o que nós vamos ver agora, daqui para frente? Como que um neurônio, ele reage à chegada de um estímulo? O que tem que acontecer? Esse potencial de membrana vai mudar e ele vai gerar um potencial de ação. Que é o que nós vamos ver, de fato, que é o potencial de ação. Como que essa eletricidade, essa transmissão de informação ocorre. Tá? Nós vamos usar daqui para frente potencial de ação, abreviando assim, ó, tá? PA. Então, sempre que a gente vê PA, eu escrever PA, é potencial de ação, tá? Bom, o começo de tudo é a chegada de um estímulo. Putz, qual estímulo? Qualquer estímulo. Vai depender que neurônio é, a localização, o tipo de resposta. Então, a gente vai considerar como estímulo variação de temperatura, estímulos mecânicos, de concentração, ácido, base, corrente elétrica, tudo isso, tá? Tudo isso é considerado como um estímulo para o neurônio. Ah, mas tem que ficar detalhando, sabendo? Não, a gente tem só que entender que ele precisa de um estímulo para gerar um potencial de ação, tá bom? A chegada do estímulo certamente vai tirar o neurônio daquela dinâmica. Qual? Bomba de sódio e potássio operando aquele íon para dentro e fora e tarará. E nós vamos entender como isso acontece daqui para frente.
Fases do potencial de ação. Quais são elas? Aqui comigo. Então, a gente tem, começando, óbvio, do repouso. Então, o neurônio está em repouso. Chegou um estímulo, é um estímulo legal, bom, a gente vai ver isso depois. O neurônio vai entrar em despolarização. E depois o neurônio vai repolarizar. Repolarizou, o que vai acontecer na sequência? Ele volta para? Repouso. Por que ele tem que voltar para o repouso? Porque ele já passou o estímulo dele? Já passou, ele conduziu, e aí ele precisa o quê? Esperar outro estímulo? Perfeito, esperar outro estímulo. Exatamente, ele está pronto para outra na vida, né? Tô esperando, mas ele só responde a estímulo se ele estiver em repouso. Perfeito. Então, significa que aqui acabou ele pronto? Não, ó, tem que voltar para esta fase. Tá bem? Professora, você pode repetir de novo, por favor, as fases? Não Sim. elas, mas o que elas são, tentar explicar. Tá, eu vou detalhar cada uma delas depois, mas basicamente... Ah, tá, não, era isso que eu queria, então, mas é depois. Sim, então. sim. Não, vou explicar cada uma, é o que a gente vai ver daqui até o final da aula, tá? Então, chegou o estímulo, ele sai do repouso e, com certeza, ele vai despolarizar e repolarizar e voltar ao repouso. Não tem como só despolarizar ou ir do repouso para repolarizar, não. Se chegou um estímulo, ele certamente vai levar a um potencial de ação completo. O que significa isso? Despolarizar e repolarizar. Pronto, acabou. Não tem como ser meia boca, não tem como ser um potencial de ação fraquinho ou com um super potencial de ação. Ele sempre é do mesmo jeito. Mas basta que chegue o quê? Um estímulo. E esse estímulo tem que ser bom o suficiente. Ah, o que é bom o suficiente? Semana que vem a gente entende. Vamos por partes. Tá? Olhem só o nome das coisas. A gente tem que ver e entender de fato o que acontece. Despolarização, repolarização. O que significa o prefixo des? Desencontro, desentendimento. Desfazer, de não desfazer sem alguma coisa. Então, despolarização, ele está sem a polarização, pela lógica, certo? E repolarização, reencontro, releitura, refazer. O que é o re? Fazer de novo, ele polariza de novo. Isso, é fazer de novo. Então, ele está novamente polarizado. Muito bom. Então, um neurônio em repouso, ele está como? Qual é outro nome que a gente poderia dar para um neurônio em repouso? É a mesma coisa que o quê? Equilíbrio? Com base nisso aqui, que é equilíbrio, mas qual é o nome? Polarizado? Polarizado, muito bom. Olha como as coisas são lógicas, a gente só tem que querer olhar com outros olhos. Um neurônio em repouso é um neurônio polarizado, está em equilíbrio, cargas elétricas negativo, dentro positivo, fora, sódio, fora, aquilo que eu acabei de falar. Quando chega um estímulo, eu vou mudar isto. Então, ele vai inverter. Eu vou tirar essa polarização. Então, o que vocês esperam por uma lógica? O que vai acontecer na despolarização? Se ele polarizado, ele é negativo dentro, que é o repouso, e positivo fora, o que será que vai acontecer na despolarização? Ele fica positivo. Ele dentro vai ficar positivo e fora? Negativo. Negativo. Eu baguncei com essa história. Eu tirei essa polarização, ó, inverti.
Só que aí ele precisa voltar a ser o que ele era. Então, ele vai repolarizar. Eu vou fazer o caminho para ele voltar a estar polarizado novamente. E é o que a gente vai ver agora. Então, primeira fase partindo do repouso, ele vai despolarizar, que é a primeira fase. Quem que é o cara aqui? É o sódio. Diga. Não, porque eu ia perguntar que na repolarização ele torna a ficar positivo dentro e negativo fora. É o inverso, perdão. Negativo dentro e positivo Isso. fora. E qual seria, assim, a diferença, então, dele polarizado? Já que, teoricamente, ele polarizado é esse equilíbrio dele negativo dentro e positivo fora. É a bomba de sódio e potássio operando, ele com um potencial de membrana de menos 90 milivolts. Ok. E neste processo repolarizado, é um processo, ele está caminhando para isso, mas ele não está com este potencial de membrana, que é o que eu vou mostrar num gráfico. Tá? Então, na despolarização, que é a primeira fase, o que é que tem que acontecer? Eu tenho que tirar o neurônio daquela situação. Qual? Negativo dentro e positivo fora. Quem que é o grande responsável por isso? O sódio. E a gente vai entender agora. E eu acho melhor sempre explicar pelo gráfico, e é uma historinha. E eu vou contar para vocês como se fosse uma historinha, tipo assim, historinha da Chapeuzinho Vermelho, tá bom? Então, é assim, era bem assim, era uma vez um neurônio que estava lá adormecido, tipo quieto, em repouso, assim, sem estímulo nenhum. Aí, de repente, quem chegou? Subitamente, quem chegou? Vocês têm que participar da minha historinha. Quem que chegou? O estímulo. Estímulo? O estímulo chegou, muito bom. Quando o estímulo chega no neurônio, os canais iônicos para sódio se assustam e eles meio que abrem um pouco. Bem pouquinho o canal, alguns canais de sódio abrem. Por que o canal de sódio abriu? Porque o estímulo chegou. E aí abre um pouquinho. Só que, cara, se um canal iônico abre, o que acontece? Quem que passa se o canal abriu? O íon. E aí o sódio começa a entrar. E aí vejam comigo aqui. Chegou o estímulo aqui, né? Neste momento. Fez o susto, o canal de sódio, os canais de sódio abriram. E aí vai entrando o sódio, porque ele é positivo. Vai bem devagarzinho, ele vai entrando no neurônio, lá para dentro, passando a membrana. Como ele é positivo, gente, o que vai acontecendo com o potencial de membrana? Pensem comigo, ó. Aqui o repouso ele foi estabelecido como menos 65, vai, para ficar mais fácil. O que começou a acontecer? A despolarização. Isso, mas em termos de valor, de potencial de membrana. Começou a aumentar. Isso, então, ó, menos 65, menos 60, menos 58, menos 50. Ele foi ficando cada vez mais menos negativo. Só um minuto, gente. Desculpem. E aí, menos 65, ó lá, menos 60, menos 58, menos 50, menos 40. O que está acontecendo? Ficando cada vez mais positivo. Porque o sódio está entrando, ele é positivo. Então, essa entrada de sódio, vai fazendo o quê? Que lá dentro vai ficando positivo. Tudo bem? Porque o sódio passou. Colocando a história para trás. Estou voltando à nossa historinha. Por que o sódio entrou? Porque os canais de sódio abriram um pouquinho. Por que ele abriu? Porque o estímulo chegou. Só que eu vou contar um detalhe para vocês aqui.
Canais iônicos, eles só abrem e fecham para valer com um comando. Qual? De acordo com esta voltagem aqui, ó. E conforme o sódio foi entrando, chegou numa voltagem que é power, a boa, para o sódio abrir de uma vez. E aí, quando chegou num valor bom, abriram-se todos os canais de sódio. E aí, todo aquele mundo de sódio que estava fora fez o quê? Entrou. O que aconteceu naquele instante? Ó, isso aqui. Entrou de uma vez. E aí foi, ó, do menos, sei lá, 45, foi lá, menos 10, 0, 10, 20, mais 35. Entendeu? Sim? Um silêncio oceânico. Eu tô só terminando de escrever para ver se eu entendi, mas acho que entendi sim. Então, ó, vamos lá de novo comigo. O neurônio estava lá de boa quando chegou um estímulo. O que o estímulo, só pela chegada do estímulo, o que o estímulo fez? Alguns canais de sódio abrirem lentamente. O sódio, que não é bobo, entrou. E foi passando de pouquinho, mas foi muito devagarzinho este processo. Foi aos pouquinhos. E só que esse aos pouquinhos, foi fazendo com que o potencial de membrana fosse aumentando, ainda que negativo. Mas quando ele foi ver, ele chegou no valor bom. Isto é chamado são canais voltagem dependente. Eles só abrem e fecham dependendo da voltagem. E aí o canal de sódio abriu para valer, todos. E aí, cara, todo o sódio que estava ali entrou de uma vez. E ó, entrou. Sempre que chega no 35 milivolts, ele vai abrir todos os canais e o sódio vai entrar de vez? Isso. Ou é só um exemplo? Isso, não, um exemplo não. É assim, só que onde que entrou para valer o sódio? Mais ou menos aqui, assim, ó, que abriu para valer, aqui. Aqui, o que aconteceu aqui, gente? Tá, no 35 fechou a passagem de NA. Isso. Tá. O valor de mais 35 milivolts, não desistam de mim, hein? Porque isso aqui não é difícil, só foco. Mais 35 milivolts, o que é isso? É o valor que o sódio fecha, é o valor que é de ordem, que o canal de sódio, opa, chegou lá, fechou, não passa mais sódio. Então, eu determino neste momento a fechada deste ciclo, o término deste ciclo. Qual? Despolarização. Só que na sequência, este valor mais 35 milivolts é a voltagem que determina o quê? A abertura de quem? Do potássio. Do potássio. E aí é a vez do potássio. O potássio começa a passar, porque qual é o objetivo? Voltar ao repouso. E aí, ele passando, ele vai deixando um ambiente lá dentro cada vez mais negativo, mais 35, mais 30, mais 20, 0, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 60. Opa, este é o valor que quem fecha? A cápsula do potássio. O canal do potássio. Daí, então, ele volta a ficar polarizado. Show! E quem que opera? E quem que fala? Agora quem manda aqui sou eu. Quem que deixa o neurônio em repouso? Quem que opera? O canal de potássio? A bomba. A bomba!
Aí é a bomba de sódio e potássio que fica lá, fazendo aquilo lá. Até chegar um outro estímulo e começar tudo de novo. Tá? Então, de novo, agora eu vou falar tudo sem parar. Sem parar, eu já falo sem parar, eu sei. Mas sem fazer interrupção aqui. Cadê borracha? Sem fazer interrupção nenhuma, para vocês entenderem. Então, qual é o princípio do potencial de ação, tá? Então, a chegada de um estímulo tem que ser, a gente vai ver na aula da semana que vem, tem que ser um estímulo bom o suficiente. Esse estímulo vai fazer com que canais de sódio se abram lentamente. Conforme vai vazando, passando esse sódio, vai entrando devagarzinho o sódio, fazendo com que o neurônio vai saindo desse potencial de membrana. Então, ele vai ficando cada vez menos negativo. Então, de menos 65, menos 60, menos 58, menos 50. Como no neurônio os canais são chamados voltagem dependente, o que é isso? Só abrem e fecham de acordo com o potencial de membrana. Quando chega no potencial de abertura de sódio, abre o canal, todos os canais de sódio, e o sódio entra de uma vez. Por isso que a gente vê essa curva rápida. Pronto, aqui é a despolarização. E que atinge o valor máximo. Qual é o valor máximo da despolarização, gente? De potencial de membrana do neurônio? Mais 35 milivolts. Mais 35 milivolts, exatamente. Que é o pico da resposta, o máximo. Neste momento, fechou o de sódio, mas abriu quem? O de potássio. Potássio. E aí a gente tem vazamento do de potássio, passa, eu estou restabelecendo. E aí, neste momento, fecha, que é o valor que fecha o de potássio e determina a repolarização. E aí o neurônio volta, diga. E aquele período ali que não é o mais de repouso, e sim um período refratário? Isso, a gente vai ver com bastante detalhe na aula da semana que vem, mas só para você não ficar sem informação, é um período em que o neurônio dá uma assim, ó, um suspiro antes de entrar no repouso, ou seja, neste momento ele não responde a nada, é como se fosse um descanso. Pode chegar estímulo que ele não responde, tá? Tá. Professora, é a mesma voltagem para abertura e fechamento de sódio e potássio? Desculpa, eu não entendi o comecinho da sua pergunta. O quê? A voltagem da abertura da passagem de sódio e a voltagem do fechamento da passagem de potássio são iguais? São. Então, sua pergunta é excelente. Por quê? O valor de fechamento de sódio é o mesmo da abertura de potássio. O valor do fechamento de potássio é igual ao quem? Da abertura do sódio. Exatamente. Por que isso tem que ser assim, gente? Essa pergunta é muito boa. Por quê? Muito boa o que a colega perguntou. Se fossem momentos diferentes, o que é que iria acontecer? Seria assim a curva? Seria assim desse jeito? Vocês acham? Não. Que se ela abrisse aqui, depois aqui, fecha aqui, aí abre aqui, seria uma coisa assim, né? Né? Sim. Então, é justamente algo para que aconteça de modo coordenado, despolariza e repolariza no mesmo tempo, tá bem? Vamos olhar aqui o outro gráfico da próxima página. E em relação ao repouso, esse gráfico ele não está muito bem feito, não, mas eu vou só dar um
um ajustezinho nele. Ó, vamos imaginar que o overshoot é o pico, tá? É como se fosse mais assim, tá bom? Vamos imaginar que o mais 35 é aqui, tá? Então, o overshoot é essa resposta máxima, é o pico que pode chegar de resposta de um potencial de ação. Em relação ao repouso, que fase o neurônio tá quando ele fica cada vez menos negativo? Então, comparado com aqui, em que fase que ele tá quando ele vai ficando cada vez menos negativo? Despolarização. Despolarização, perfeito. E em que fase que ele entra quando ele tende a voltar ao repouso? Portanto, tende a ficar negativo. Repolarização. Repolarização. Muito bom. Agora, algo que eu não falei, mas está no gráfico e eu vou falar agora. Em relação ao repouso, que fase é quando ele tende a ficar mais negativo do que o repouso? Por exemplo, o repouso é menos 90, ele vai lá para menos 120. Ou seja, ele vem aqui, ó. Bom, segundo o gráfico, hiperpolarização. Isso, ó lá. Hiperpolarização. O que é a hiperpolarização em termos da dinâmica e de passagem de íons? Quem que determinou a repolarização? Que íon? O potássio. O potássio. Por que hiperpolariza? Porque deve ter acontecido o quê nesse pedacinho aqui? A porta do potássio não fechou ali entre 40 e 60. Isso. Não fechou o canal de potássio e passou muito potássio. Foi passando e ó, ele ficou mais negativo do que o repouso. Isso a gente chama de hiperpolarizar. Hiperpolarizado é um neurônio que tem um potencial de membrana maior que o repouso. Agora aqui comigo, hein? Diga. Não, então ele ficou sobrecarregado, não é? Sobrecarregado em que sentido? Ficou sobrecarregado. Ai, como é que é o nome? Ele tá lá dentro muito negativo. Negativo, isso que eu ia falar. Isso. Tá muito negativo porque passou de mais potássio, tá? Agora, em termos de dinâmica dessa resposta neurofisiológica, vamos pensar assim: qual é a implicação de neurônios hiperpolarizados? O que significa? Imaginar que vem um neurônio aqui assim, ó. Eu estou pensando nisso como um ciclo, então vai desregular porque ele não vai conseguir despolarizar no momento certo. Isso. E aí esse momento certo significa o quê? Tá certo, seu raciocínio. Ao invés do canal de cálcio, de sódio, abrir ali no 40 e menos 40, menos 60, ele teria que abrir antes. Não exatamente isso, porque ele sempre abre neste momento. Significa que, eu sempre brinco, se eu estou em sala de aula, eu falo, ó, quem acertar isso, eu trago um MM na aula seguinte. Aqui já não consigo fazer isso para vocês. A menos que eu tiver algum vizinho aqui meu, que mora aqui na redondeza de Santana, onde eu moro. Ó, neurônio... Eu moro pertinho, hein? Onde você mora? No Limão. Opa, eu moro aqui perto do cruzamento da Engenheiro com Voluntários da Pátria, hein? Então, vem aqui. Não é pertinho, eu moro na frente da Lareira. Você deve conhecer, né? Sim, então, vem Pertinho. aqui, ó. Quem morar aqui, mora numa praça super legal aqui. Vem aqui, a gente faz um encontro, lugar aberto, da hora. Ó,
Um neurônio hiperpolarizado significa que ele abaixou demais. E, portanto, significa que ele vai voltar rapidamente para o repouso? Não. Não. Olha só, o neurônio que não está hiperpolarizado, ele está aqui assim, e aí, ó, ele já volta logo. Olha a diferença no meu esquema em termos que vai ser de tempo para ele voltar a estar em repouso, para receber um estímulo novamente. Então, todo neurônio que está hiperpolarizado é um neurônio que, teoricamente, ele vai demorar mais para receber um estímulo e, portanto, responder a qualquer coisa. Fisiologicamente, isso acontece? Sim. Existe essa programação para a gente levar uma hiperpolarização no nosso organismo. É óbvio que tem respostas preparadas para isso. Tem muito fármaco que atua no sistema nervoso central que induz hiperpolarização. Tipo qual remédio que vocês acham, hein? Os mais sedativos? Para dormir, Isso! algo nesse sentido? Perfeito! Sedativo, anticonvulsivante, hipnótico, que é remédio para dormir, remédio para dor. Então, são remédios para dor, eu digo tipo opiáceos, que atuam no sistema nervoso central, que induzem uma hiperpolarização, porque você leva nocaute o neurônio. Então, ele fica lá embaixo, pode vir um estímulo para aquele neurônio ficar mais, né, over. Ele não responde. Vocês entendem como é importante a gente falar, é uma bobagem, potássio? Não, mas olha como é importante a gente entender esta dinâmica. Imagina, Rivotril, as gotinhas lá de Rivotril, coloca neurônio na lona, cara. Rapidamente. Tá? Vocês estão entendendo isso? Sim. Então, sim, os psicofármacos que eles levam a uma resposta de depressão, no sentido não de depressão à doença, mas de inibição de resposta, hiperpolarizam. Bebida alcoólica faz o que com o indivíduo em termos de resposta? Num primeiro momento, ela tem uma resposta dupla, a pessoa se solta, tá gargalhada, feliz, e depois, hein? E depois, como fica? Hiperpolariza também? Totalmente, é uma pessoa que está como? Lentidão de fala, sonolenta, sem reflexo, alteração de movimentação, totalmente com respostas induzidas por hiperpolarização, óbvio. Tá bem? E drogas de abuso ou fármacos mesmo, que é para dar um up na pessoa, a pessoa ficar lá ligadona, induz o quê? Uma atrás da outra, assim. No neurônio. Estou induzindo o quê? Pela lógica. Se eu induzo uma atrás da outra... Despolarização. Isso, despolarização. Se eu estou induzindo uma despolarização atrás da outra, cara, esse neurônio não consegue nem nada, né? Repouso. Nada, uma atrás da outra. O cara tá lá ligadão. Tudo bem? Então, só para vocês entenderem como isso aqui é a gente. Tá bem? É o que somos. E aí a gente vai acrescentar mais informações na aula da semana que vem. Em quanto tempo um neurônio faz um ciclo completo de despolarizar, repolarizar e voltar ao neurônio? De que escala temporal nós estamos falando? Milésimos de segundo? Isso, milissegundos, exatamente. Quanto? Mais ou menos de 4 a 5. A gente não consegue nem dimensionar isso, né? 4 a 5 milissegundos. É muito rápido. Ah, mas e o neurônio que hiperpolariza? Às vezes você dobra, triplica isso, mas para a dinâmica de neurônio
é uma vida, tá? Para a gente encerrar a aula de hoje, esses 2 últimos slides. Ai, adoro, 2 últimos, 1, 2, né? Olha lá. Onde nós estamos? Em que parte do neurônio foi esta aula toda? Sonho, propagação da resposta. Chegou, estímulo, pá, respondeu. Como respondeu? Aqui, ó, dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro e fora. Muito bom. Como? Ó só. Tenho esse tequinho aqui. O sódio entrou. O que aconteceu nesse tequinho? Ficou positivo. Que fase é essa? Despolarização. Despolarização. Maravilha. Fica essa despolarização parada? Não. Ela tem que caminhar, né? A gente viu, ir propagando. Então, esse segmentinho aqui vai vir para cá, que é esse aqui, ó. Ai, o negócio hoje tá tão sensível. É isso aqui, ó. Tá? Ó, veio para cá. Despolarizei o segmento seguinte. Mas como está o anterior aonde ele estava? Que é aqui. Pela lógica, depois que despolariza, acontece o quê? O interior fica negativo de novo, repolarização. Repolarizou. Tá, outra corzinha, repolarizou. Maravilha, tem que ir caminhando para frente que se anda, né? Olha lá. Agora, este segmentinho tem que caminhar, tem que ir para lá, ó. Pulou para lá. Isso que estava despolarizado ficou como agora? Repolarizado. Repolarizado. E lá o primeiro, onde tudo começou, como tem que estar já? Polarizado. Ué, repouso, polarizado. Repouso, boa. Por que tem que estar em repouso? Porque já fechou o canal de potássio. Sim, e aí ele abriu tá pro lá o outro. quê? Esperando o quê? Outro estímulo. Outro estímulo. Você acha que vai esperar chegar aqui no final? Ah, chegou aí, ah, beleza. Nada, é uma coisa que não para nunca, né? Tudo bem? Tem uma coisa que vai indo, vai caminhando, vai caminhando. Olha lá. A mesma explicação num desenho um pouquinho diferente. Chegou o estímulo, tá em repouso, negativo dentro, positivo fora. Oh, beleza. Despolarizou. Então, se despolarizou, ó, esse segmentinho aqui despolarizou. Positivo dentro, negativo fora. Positivo dentro, negativo fora. Maravilha. E aí? O que vai acontecer? Esse pedacinho que despolarizou, vou pular para lá, vou despolarizar esse segmento seguinte. Despolarizei aqui. Anteriormente ficou como agora? Como? Eu estava escrevendo, professora, não prestei atenção. Pode Então, ir. esse segmento aqui que despolarizou da frente, o anterior agora está como? Se ele estava antes despolarizado, repolarizado. Isso. Agora, este segmento aqui, faz de conta que não terminou aqui, tá? Ele tem mais um pedacinho. Ele vem para cá, então eu vou despolarizar esse pedaço. E esse aqui agora tá como? Também repolarização. Repolarizando. E é lá onde tudo começou, repouso. E vamos assim. Aí vocês imaginam que veio uma hiperpolarização, ele vai ficar... Vai chegar estímulo, ele responde? Não. Tá bem? Sim. Maravilha. Vou tentar, do verbo tentar, fazer um materialzinho extra para vocês sobre potencial de membrana, potencial de ação no SWAY. E eu vou colocar, se ele não sumir, né? Aliás, todas as aulas eu sempre vou tentar colocar um material extra para vocês no SWAY, como uma coisa a mais para vocês estudarem. Ah, é porque cai na prova? Não, vocês aprenderem, esse é o objetivo, sempre ter um material, algo a mais, já que eu não posso estar ali em contato com vocês, conversar, então é uma forma de ter algo a mais, tá? Eu vou tentar, né? Não vou garantir, mas eu vou tentar, tá bom? Eu vou fazer a chamada. Se vocês tiverem assim um tempinho assim de dar mais uma olhada nesse conteúdo, ajuda bastante para a aula da semana que vem. Por quê?
Semana que vem eu vou acrescentar mais informações do que a gente viu hoje. Se isso não está bem entendido, consolidado, acrescentar mais informações vai ruir. Então, dá uma olhada, se tiver dúvida, me chama aqui para que semana que vem fique bem, tá bom? Com certeza, MM é melhor que Lacta, João Pedro, mas não há a menor dúvida. MM e Lolo é melhor da vida. Bom, uma chocolatra, né? Sei tudo de chocolate. E a Alessandra é minha vizinha. Onde você mora, Alessandra? Cadê a Alessandra? Já foi. Bora. Ia na casa. Onde você respondeu? Eu tô aqui, eu não vi. Na Rua do Santana Park, na Conselheiros, somos vizinhas. Ontem fui lá, naquela agência do Correio, ali naquele pedaço ou no outro? Tem um Correio ali, fui lá ontem. Estamos pertinho. Pertinho. Muito bom. Deixa eu fazer a chamada. Vacinar, hein, povo? Tá chegando a vez de vocês são tudo novinhos, jovenzinhos, tem que vacinar. Pelo amor de Deus, gente, tem que vacinar. Eu já tomei as 2. Aleluia, amém. Isso aí, eu também. Isso aí, tem que tomar, e vocês têm que fazer um movimento para todo mundo vacinar, porque tem umas pessoas que só Deus na causa. Sim, se quando fosse meu dia, eu ia estar no posto 5 horas da manhã já esperando, mas como eu fui na xepa, então... Ai, que delícia, é isso mesmo. É isso aí. Chamadinha. Quem terminar aqui já responder pode sair. Bom final de semana para vocês. Fiquem bem, cuidem-se. Alessandra Leal. Maravilha. Ana Beatriz. Presente. Ana Luísa. Presente. Beatriz Bruschi. Presente. Beatriz Lenz. Camila. Presente. Carolina Ribeiro. Presente. Caroline. Presente. Danúbia. Denise. Fabiana. Presente. Presente. Tem duas, a Ferrari e a Guedes. As duas estão aí, né? Sim. Tá. Gabriela Lavieri. Presente. Gabriele Santos. Presente, pro. Giovana Davanzo. Presente. Giovana Kutait. Giovana Yuki. Presente. Júlia Staibano. Presente, pro. Helena. Presente, pro. Isabela. Presente. Qual das, pro? A Isabela de Macedo. Presente. Isabela Lima. Presente. Isabela Maria. Presente. Isabela Cominato. Presente. Jamile. João Pedro. Oi, pro, presente. E João Vitor. Presente. Júlia. Presente. Karina. Presente. Larissa. Ok. Lucas. Aqui. Luma. Marcela. Aqui, pro. Maria Antônia. Eu. Natália Duarte. Presente. Natália Ergovic. Presente, pro. Tchau e bom final de semana. Tchau pra você também, querida. Nicole. Aqui, pro. Paola. Tô aqui, presente. Paula. Presente. Rebeca. Presente. Rodrigo. Presente. Sofia. Presente. Taciana. Presente. Tatiana. Presente. Vitória de Paula. Presente, pro.
Vitória Venturini. Presente, Pro. Maravilha. Todos, chamei todos. Muito bom. Pro, eu tenho uma dúvida. Posso tirar com você rapidinho? Lógico. Eu tive um professor que ele teve câncer na próstata e aí ele fez todo aquele procedimento, né? E uma era a rádio. E hoje em dia ele tá usando muleta e tal. E aí eu tava conversando com ele outro dia e ele falou assim: é que para eu ficar em pé, tipo, acho que a rádio queimou algum. E aí, para ele ficar em pé, ele meio que tem que pensar que ele está em pé. E o que acontece na rádio? Queima essa parte do neurônio? Não sei. Mas assim, eu não entendo muito bem quando ele fala que para ele ficar em pé, ele tem que pensar que ele está em pé, porque mesmo que se ele não conseguisse ficar em pé mesmo por alguma lesão, ele não ficaria, né? Porque o pensar não. Existem alguns estudos que mostram, né, da força do pensamento com estruturas, enfim. Mas eu imagino que a rádio deva ter causado alguma lesão em nervos, em estruturas medulares importantes, até mesmo pela próstata que você está falando, em regiões importantes de nervos que levou a alguma lesão, né? Com certeza. Ele falou que perdeu a sensibilidade nas coisas, assim. Ele queima? Tipo, a rádio ela vai queimando? Bom, queimaduras absurdas, né? Sim, sim. Mas são queimaduras que, em geral, elas são, assim, controladas, né? Não se espera esse tipo de resposta, né? Que talvez ele deva ter feito ou muitas sessões, ou era muito agressivo, câncer. Porque existe toda uma proteção na rádio, né? Então, acho que o caso dele deve ter sido, assim, um pouquinho mais grave, né? Entendi, Pro. Tá bom? Muito obrigada, Imagina, imagina. Tchau, gente. Tchau, Pro. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.